Alô, muito boa noite para você que é apaixonado por esportes e que está curtindo a Rádio Futebol Clube. Nesse balanço, nessa ginga, está no ar o Fora do Campo. O nosso programa de debates de toda segunda noite. Vamos falar sobre o fim de semana. De novo, teve polêmica no futebol paulista. Grande abraço a você que curte a nossa página no Facebook, você que acessa o nosso Twitter, o nosso Instagram, através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, você que nos ouve através do aplicativo TuneIn, você que nos ouve pelo radiofutebolclube.com.br, pelo celular, pelo computador, pelo tablet e em breve vem aí o nosso aplicativo. Bom, comentaristas apostos. Boa noite, Zé Boquinha. Deixa eu começar por ordem hierárquica. Tudo bem, Zé Boquinha? Boa noite. É bom mesmo, senão aumenta o estatuto do idoso. Boa noite ao Fábio, boa noite ao Maurício, o nosso amigo ouvinte da Rádio Futebol Clube. Tem muito mimimi nesse clássico, né? É muita frescura. Técnico é um fresco, já vou falar isso, desculpa, pode tirar até errado do ar, mas como técnico é fresco, né? A gente vai abrir falando disso tudo. Bom, Salgueiro a gente até falou, mas vamos repetir, né? O que falamos hoje pela manhã. Antes disso, boa noite, Maurício Rossi. Os técnicos são muito frescos, Maurício Rossi. Olha, boa noite, Lima. Tá aí um que conhece bem o que é um técnico de esporte, né? Como o Zé já foi de basquete, ou então ele pode falar melhor, mas às vezes eles são frescos demais. Você também acha isso, Salgueiro? Boa noite. De novo, Salgueiro, mais uma boa noite para você. Fala, Lima, um abraço a você, um abraço ao Zé, ao Maurício, ao amigo apaixonado por esporte. Olha, eu vou te falar por isso que o Zé é meu ídolo. Porque ele fala o que tem que falar mesmo. E eu vou te falar, hein, Zé, numa boa. O clássico foi ruim, mas é ruim até de polêmica, hein? Que mimimi chato esse aí. Fala a verdade. Que coisa chata, que coisa desgraçada, pelo amor de Deus. Então, só para vocês continuarem... Quando eu falo que técnico é fresco, porque os técnicos não sabem que tem o day after. Nenhum técnico no Brasil sabe que tem o day after. Eu aprendi isso muito cedo. Eu posso dizer que eu era um cara chato, eu brigava para ganhar, mas acabou, ia lá, cumprimentava o cara numa boa, não tinha problema, se o cara não me cumprimentasse também, estava tudo bem. A gente sabe como é que é o estado de ânimo, principalmente em técnico de basquete, que é uma pressão impressionante, muito pior até que futebol. O jogo corrói a gente. E até vou citar exemplo de um dos técnicos mais famosos do Brasil, que quando ele perdia o jogo, ele não dava nem as caras, ele saía correndo pro vestiário e quando ganhava ele atravessava a quadra e vinha te abraçar, beijava, quase beijava na boca. Eu me lembro uma época que eu era técnico do Corinthians, o Oscar Schmidt jogava comigo, e a gente cansou de ganhar desse time tradicional. Até um dia os caras falaram, nós precisamos perder um jogo, porque eu tô com uma saudade do abraço do cara e tal. Eu falei, pois é. Então, tá cheio. E o que eu vi ontem foi uma coisa... desculpa, mas a palavra é frescura. Não tem outra palavra para falar. Para com isso. O Carille está começando a carreira, cara. Para com essa besteira. Então, desculpa eu me adiantar no comentário, mas eu preciso falar o que eu senti na hora. Sem dúvida. O Diego Aguirre, ele pilhou o time de São Paulo. Eu falei isso durante toda a transmissão, que o São Paulo entrou pilhado. Ele deu uma de uruguaio. Aqui, o time reclamava todas as bolas. Eu, 30 anos, 40, jogando contra esse povo, eu sei como é que é. Eles param o jogo toda hora, vão discutir com o juiz, eles ficam na cabeça do juiz. E o time jogou pegando, batendo. Tudo bem, isso faz parte do jogo. Então, se o Diego Aguirre não cumprimentou, provavelmente ele entrou pilhado também com a cabeça em outro lugar. Eu não vou perder tempo de cumprimentar o técnico adversário, porque eu quero matar ele hoje. Eu tenho que comer o cara alho e óleo hoje para continuar técnico aqui. Esse jogo para mim é fundamental. E o outro lado, o cara tem que entender isso e não vir com esse mimimi desgraçado que ele veio depois do jogo. Para com isso, né? Não dá, né? Antes que todo mundo prossiga, eu vou então trazer de novo aqui o que os dois falaram, né? Primeiro foi o Carille, aí depois que o Carille falou é que a coisa chegou no vestiário do São Paulo e o Aguirre respondeu. O Carille disse o seguinte: eu dei uma dura nele sim, porque eu sou um
que sempre estou protegendo, que vem da qualidade de fora, e ele passou no início do jogo na minha frente e não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado, né? Então, sou sempre perguntado o que você acha de técnicos estrangeiros, e eu sempre falo que se é para acrescentar, as portas estão abertas para todos, né? E ele teve a cara de pau de falar que me conhecia, não me conheceu. Então é um pouquinho de educação também, e no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele, falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena, eu vou lá no teu vestiário te dar um presente, tá? Então fiquei muito chateado com sim, porque falar que um técnico do Corinthians, com essa marca de 100 jogos, 1 ano, o cara aqui no Brasil, já trabalhou no Atlético, trabalhou e falar que não conheceu, que não conhece, foi um desrespeito muito grande e eu fui cobrá-lo. E aí o Aguirre respondeu. Eu não reconheci ele, é verdade, porque não estava pensando nisso. Agora, os treinadores se complementam, mas se você vê qualquer jogo internacional, quando acaba o jogo, parabéns, ganhou, perdeu. Então, não vejo que seja uma coisa errada, mas como ele talvez não entendeu, acabou o jogo e fui a falar com ele. Me desculpa porque não reconheci você. Eu não estava pensando nisso, sabe? Então estava focalizado no jogo. Mas são coisas que para mim ficam aí. Eu não reconheci ele, é verdade. Então é isso, né? Ouvimos os dois lados. Maurício Rossi, Zé Boquinha já fez o seu desabafo. Você pensa o quê desse mimimi todo, Maurício? Lima, olha, eu vou falar o que eu penso. Daqui a pouquinho também eu vou falar sobre uma notícia que eu vou polemizar, hein? Daqui a pouquinho, porque saiu uma notícia agora, lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Pode ser, Lima? Pode, sim, senhor. Tá. Então vamos polemizar aí. Vou polemizar a outra notícia. Sobre esse caso Carille e Aguirre. No primeiro momento, o que eu pensei? Falei, nossa, que antipatia do técnico uruguaio, né? Eu não conheço ele pessoalmente e pensei que estava sendo bem antipático, uma atitude, se ele achava que era isso, que ia ganhar o jogo, que não vai cumprimentar o... Mas depois, vendo o que aconteceu, eu achei um absurdo o que o Carille fez, que tanta frescura, aí que entra a frescura, você não me cumprimentou, aquela coisa. Aí depois que ele perdeu o jogo, que eu vi que ele resolveu falar. Eu acho que naquele intervalo que o árbitro chamou, o Rafael Claus chamou o Nenê, chamou o Carille, chamou o Aguirre, e estava falando sobre todo o lance do gol, que o Nenê foi lá, tirou o sarro no banco, tudo aquilo. Naquele momento tudo bem, falou, você não me viu ali, você não me cumprimentou, não achei legal, até aí tudo bem. E eu entendi assim, o Aguirre não viu, ele estava com a cabeça longe, e isso acontece com todo mundo, principalmente comigo, que eu sou um cara bastante desligado, então eu devo ser um cara mais antipático do mundo por aí. E aí as pessoas podem pensar que o cara é antipático nessa atitude, o cara estava longe. Dá para ver nitidamente que ele não está pensando no Carille naquele momento. Ele viajou. Só que normalmente os técnicos entram em campo, se passou na frente do banco, cumprimenta. Por isso que o Carille achou tudo aquilo. Então o mimimi é mesmo do Carille. Eu achei um negócio bem ridículo depois no fim. E apesar de tudo isso, eu acho um cara espetacular, um cara sempre muito centrado. Eu acho que ele vai mesmo, que ele falou no vestiário do São Paulo, na chegada lá em Itaquera, e presentear com alguma coisa mesmo o Aguirre, porque ele é um cara super elegante. Eu acho que o Carille, ele pagou um pouco pelo noviciato, né? Embora ele já tenha 100 jogos à frente do Corinthians, algumas coisas no futebol ele vai aprender com o tempo, e essa é uma delas. Ô Salgueiro, o Raí hoje disse que esse mimimi todo é porque o Corinthians quer criar um clima tenso para o jogo da volta. Você acredita nisso? Eu acho que não, viu, Limar? Eu acho que não. Acho que o Raí tá pisando na bola também. O Raí foi um cracaço dentro das 4 linhas, mas fora das 4 linhas também não tem nem cacuete de dirigente, não tem cacuete de coordenador, de administrador, de nada, né? Infelizmente ele falou isso aí, e essas declarações do Raí fomentam isso também. Isso é um absurdo. Eu acho que o Carille foi infantil.
o Carille tropeçou nas palavras, o Carille está mudando sua postura. Como disse o Rossi, o Carille é um cara fenomenal, é um cara boa praça, boa gente, faz bem pro futebol, mas está subindo um pouquinho na cabeça dele. Ele chamar o Diego Aguirre de mal educado, ele tem todo o direito, até porque, quando falta o cumprimento, foi uma atitude mal educada mesmo. Não custa estender a mão e cumprimentar o outro treinador. Agora, ele falar, ele tem obrigação de saber quem eu sou? Pô, para com isso. Que melindre bobo é esse? Quer dizer que todo mundo tem que fazer reverência ao Carille porque ele é atual campeão brasileiro? O Diego Aguirre tem todo... E se o Diego Aguirre deu migué falando, olha, não reconheci, ele tá lá dele, ele não tem que ser contestado por isso. Então eu acho que o Carille está tropeçando nas palavras, e tem alguma coisa no futebol, o Zé falou uma coisa certa, é que se a gente defende isso, as pessoas têm uma grande dificuldade de interpretação. Mas é aquela coisa, no jogo do Santos e Palmeiras, no sábado que nós fizemos pela Rádio Futebol Clube, eu estava fazendo no estúdio com você, num determinado momento no segundo tempo, o Renato saiu de campo, estava comendo, desculpa o termo, o pau estava comendo dentro de campo, ele saiu de campo e a câmera mostrou ele cumprimentando todos os jogadores do Palmeiras no banco de reservas. Pô, vai pro teu banco, ali vocês estão brigando, entendeu? Ali tá valendo 3 pontos, tá valendo uma vaga na final do estadual, cumprimenta depois. Agora é sangue nos olhos, é vibração na beirada do campo, vocês são meus inimigos, dentro das 4 linhas, entendeu? Então, sei lá, é muito mimimi. Eu acho que nessa o Carille pisou na bola e eu já tenho notado já há algum tempo. Tem mudado a postura do Carille. Infelizmente, tem mudado a postura dele, está subindo um pouco para a cabeça. O tempo é o senhor da razão, Zé Boquinha, no caso do Carille? Ah, claro. E o Fábio lembrou bem, né? Não é a primeira pisada de bola do Carille, não, né? Toda vez que ele perde, ele tem alguma rusguinha com alguém. Ou ele pega no pé de um repórter, que faz uma pergunta meio atravessada, o que também eu dou razão para ele, né? Tem uns repórteres que perguntam que é para deixar você chateado, né? Que eram as coisas que eu também não engolia muito isso atravessado. Mas tudo tem um limite. O fato de você não gostar de uma pergunta não é razão para você xingar o repórter, falar qualquer coisa. Você fala, não gostei da pergunta, não vou responder. Você tem todo o direito de não responder. Você não é obrigado a responder qualquer pergunta. Mas ele se sublimou muito cedo, hein? Eu estou sentindo isso no Carille. Ele, de repente, ganhou um Campeonato Brasileiro com um time fraco, né? Um time que a gente não achava nunca que o Corinthians poderia ter sido campeão brasileiro ano passado, e foi, graças ao trabalho dele, muito bem feito. Mas, calma, filho, o mundo é comprido, tem muito jogo pela frente, você vai ter muito o que fazer, e não é assim, não. E o bicho pega, de repente, se você perder do São Paulo, perder a classificação, é claro que ninguém vai mandar ele embora. Eu já chamei a atenção quando o André Chances foi eleito, que o André gosta de medalhão, não gosta de técnico novo, e pode acontecer muita coisa do Corinthians. Então, cuidado, Carille. Bom, já fazendo uma prévia do jogo de quarta-feira, Rodriguinho é dúvida, né? Tem contusão muscular, o Jadson hoje apareceu com uma bolsa de gelo, uma foto ali tentando cuidar também de uma contusão muscular, o Cleison talvez, o São Paulo mais uma vez não vai ter o Valdívia, né? E o Sidão tá dizendo o seguinte, lá em Itaquera eu mando, porque quando ele era goleiro do Audax, né, Osasco, o Audax eliminou o Corinthians numa semifinal, empatando o jogo, naquela época acho que foi em 2016, né, que era um jogo só, o Corinthians empatou 2-2 e nos pênaltis o Sidão garantiu o time do Audax. Então ele está dizendo que se for para os pênaltis é com ele, viu, Salgueiro? Ah, é bom mostrar essa confiança toda, né? E existe uma chance de ir para os pênaltis, por que não, né? São Paulo fez o que precisava fazer no jogo do Morumbi. Criou um clima, foi inteligente, foi menos pior do que o Corinthians, porque o jogo foi muito ruim, e essa qualidade do futebol aqui no Brasil tá preocupante, hein? O espetáculo está muito ruim, estamos muito pobres tecnicamente dentro das 4 linhas. Mas o São Paulo conseguiu o que tem que fazer no mata-mata. É uma vantagem, não importa se é um gol, se são 2 gols ou 3 gols. O importante é conseguir a vantagem, agora vai jogar com a vantagem embaixo do braço na arena e pode ir para os pênaltis, por que não? E aí o Sidão fala que é com ele, do outro lado o Cássio também gosta de pegar pênaltis, aí seria uma coisa legal também, né? Sem dúvida nenhuma. Agora eu quero saber o seguinte, hein? Ninguém em cima do muro. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, depois de tudo que aconteceu ontem, dessa perspectiva aí para o jogo da volta, desfalques, talvez retornos.
Quem passa para a final, Zé Boquinha? É fácil essa, Zé. Tranquilo para você. Quem passa? Vai depender muito do se o Corinthians tiver algum jogador de volta, né? Que se continuar com Jadson, Cleison e Rodriguinho fora, a barra vai ser pesada, mesmo jogando no Itaquerão. Se tiver a volta desses jogadores, ou pelo menos uns 2 deles, o Corinthians volta a ser favorito no confronto, porque o São Paulo não vai aguentar o ritmo aqui de jogo que ele teve no Morumbi, empurrado pela torcida, no Itaquerão. Lá vai ser o contrário, a torcida vai ficar em cima, pegando no pé o jogo inteiro, e não tenha dúvida que tudo isso que aconteceu aí, isso que eu acho lamentável, né, no futebol, é uma coisa muito chata, toda essa provocação, esse mimimi, essa frescura, vai refletir no jogo, não tem a menor dúvida, a torcida vai pilhar, a torcida do Corinthians. Se não fizeram isso com a intenção, fizeram meio sem querer, mas isso vai acontecer e a gente sabe o reflexo qual vai ser. A torcida não quer saber, ela veste a camisa e vai defender o time dela. E o caso do Nenê, que foi festejar na cara do Carille, foi provocação. Então todo esse tipo de coisa vai sim deixar o jogo pior para o São Paulo, não tem a menor dúvida. São Paulo vai ter que ter muita frieza, muita cabeça para poder aguentar a pressão que o Corinthians vai fazer. E toda a torcida do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Maurício Rossi, quem passa? Lima, eu acredito que dessa vez o São Paulo vai conseguir passar. E o São Paulo é assim, na Arena, como foram 7 jogos e nunca venceu, o São Paulo em 2 jogos foi muito ridículo lá. Lógico, no 6-1, isso aí nem se fala. E em um outro que o São Paulo desapareceu, acho que foi na Libertadores também, que o São Paulo não apareceu no campo. Nos outros jogos que o São Paulo fez lá, na Arena, o São Paulo achei que foi bem, até teve jogo que mereceu até vencer e acabou empatando. E assim, o Corinthians jogou com não muito desfalcado em números em jogadores, vamos dizer assim, o Corinthians jogou muito desfalcado por causa de um jogador, que é o Rodriguinho, que eu acho que faz toda aquela ligação no meio e perdeu muito, um pouquinho antes de entrar em campo. O Corinthians já entrou meio perdido ali, porque o Rodriguinho, esse sim faz muita falta. O Jadson, não entendo que se ele voltar, ele vai fazer a diferença nesse jogo, porque eu acho que ele vai estar até meio baleado, vai voltar meio... precisando do Jadson, e ele é esse cara que não vai chegar lá e resolver. O Jadson precisa estar vindo de jogo com bom condicionamento, com ritmo. E do lado do São Paulo, se mantiver essa pegada, não entrar com medo, eu acho que o São Paulo passa. Não sei se é com empate, se ganhando. Para a torcida do São Paulo seria muito legal ganhar, porque, afinal de contas, nunca venceu lá no Itaquerão. Eu só discordo quando o Maurício fala que o número de desfalques do Corinthians era pequeno, né? Fagner, Balbuena, Romero, Rodriguinho, Jadson... Teve mais algum aí que eu esqueci ou não? Cleison. Então, mais de meio time. São Paulo também não teve. Rodrigo Caio, Valdívia, o Cueva, né? Que está na seleção. Lima, mas então acho que eu me expressei mal. Eu estou falando, o que eu quis dizer assim, pelo Rodriguinho, eu acho que ontem, porque o Corinthians já ia entrar desfalcado de qualquer jeito. Então, o Rodriguinho, na hora que o Corinthians entra em campo sem ele, esse fez falta. Não sei se eu me fiz compreender agora, mas eu acho que esse faz falta. Os outros, se tivesse o Romero ontem lá, para mim não ia fazer diferença nenhuma. Agora, o Rodriguinho, para mim, faz falta. Nem o Cleison também seria aquele jogador que ia mexer com o time. Poderia ser o Balbuena, assim, mas o Rodriguinho faz falta porque aquela ligação ali no meio é sempre com ele. Salgueiro, e se tivesse o Fagner, talvez o Trellis não tivesse a chance do contra-ataque que teve para decidir o jogo, né? Sem dúvida, né, Lima? Sem dúvida nenhuma, né? Os desfalques pesaram mais para o Corinthians do que para o São Paulo. Mas o São Paulo mereceu a vantagem, sim, foi menos pior que o Corinthians. Agora é o seguinte, convicção que eu tenho. Todos esses jogadores do Corinthians aí, lógico, os que estão na seleção aí, não vão voltar. Eu acho que o Jadson não volta o Cleison e o Rodriguinho com certeza. E parece surreal, mas eu fiquei com uma convicção que o Carille, ele poupou quem ele tinha que poupar mesmo, que ele estava correndo o risco de repente ter uma lesão grave,
entrou para perder de pouco ou empatar, para decidir tudo na Itaquera, para você o tamanho da confiança do Corinthians em Itaquera. Então, duas coisas. Eu acho que o Corinthians passa no tempo normal, porque como o time voltando, pelo menos esses dois jogadores, como o time do Corinthians é superior ao São Paulo, e Itaquera pesa muito, e aí entra aquele negócio emocional do São Paulo também de não ter dado certo, não ter feito um grande jogo ainda lá e realmente ter sempre eliminado por lá. Então eu acho que o Corinthians classifica nos 90 minutos. Agora eu só queria uma informação, talvez o Maurício pode me ajudar. Ouvi, o Maurício, até o Zé, ou você, Lima, alguém ouviu alguma movimentação nos bastidores de repente, o Corinthians tentar trazer o Fagner às pressas, o Balbuena às pressas depois do amistoso? Não ouvi. Você ouviu, Maurício? Não, também não. O que eu ouvi hoje, mas é coisa de notícia em Facebook, assim, eu ouvi dizer do Cueva, que poderia vir às pressas, mas também não acredito, não. Você acredita, Zé, que os times vão se movimentar aí para trazer a rapaziada que está na seleção brasileira? Olha, pode até se movimentar, né? Claro, é o direito de todo mundo. Não sei como é que os caras vão chegar, porque é uma viagem comprida que arrebenta o cara, né? Mas tanta coisa já aconteceu com jogadores assim, chegando na hora do almoço, descansando e entrando em campo. Tudo é viável. Eu só vou discordar mesmo, né? O Jadson faz uma baita falta no time do Corinthians, pelo amor de Deus, gente. O Jadson dita o ritmo do jogo. O Rodriguinho é um ótimo jogador da intermediária para frente. Ele não é um cara de fazer o time jogar para trás. O Jadson faz o time jogar em qualquer lugar do campo. Eu acho que o Jadson é fundamental no time do Corinthians. O Corinthians não tem nenhum jogador que possa fazer a função que o Jadson já vem fazendo, pelo menos há 3 anos, com maestria. E é um jogador realmente importantíssimo. Quando ele não joga, o Corinthians joga de uma maneira diferente. O Corinthians não tem arranque. Ele é um cara que... O problema é ritmo, Zé. De voltar não sem importa. Ritmo. Quem sabe jogar, joga. O cara, pelo menos meio tempo, ele aguenta jogar. Ele bota o ritmo dele no jogo. Eu estou discutindo que ele, para mim, ele é fundamental no time do Corinthians. E tem uma coisa com relação ao Jadson, é o seguinte também, eu concordo, e concordo também com o Rossi quando ele pondera o ritmo. Agora é o seguinte, o Jadson, inclusive, o Corinthians ganha a bola parada na beirada do campo. O Jadson é o cara da bola parada na beirada do campo. Isso é importantíssimo. Isso, né? Faz parte do que eu falei. Ele é o ritmo do Corinthians, ele é o cara, pelo amor de Deus. Não há o que discutir. E até vou lembrar vocês três de uma coisa interessante, né? Acho que o ano é 2015, sei lá, o título do Corinthians com o Tite, o Jadson estava à venda, o Jadson ia embora até para a China, sei lá para onde. Era um jogador que o Tite deixou de lado. Na sexta-feira, o irmão do Romero, que ia ser o titular do time, resolveu voltar para o Paraguai. E o Corinthians estreava no domingo no Campeonato Paulista, não me lembro contra quem. Eu me lembro que eu fiz esse jogo, comentei. E na sexta-feira, para o sábado, o Jadson, foram buscar o Jadson, vem cá para a concentração que você vai ter que jogar, não tem outro. Ele entrou, acabou com o jogo, e daquele dia até hoje ele é o cara do Corinthians. São 3 anos. O Corinthians foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, com o Jadson sendo o cara. É que ele é um jogador que não tem marketing, né? O Jadson é interessante, ele é aquele futebol curtinho, aquele futebol de toque de bola. Não é um cara excepcional, assim, que aparece, que deslumbra, não. Mas é um baita jogador, é um jogador inteligente, é um jogador que, quando a bola chega nele, principalmente rebote de defesa do Corinthians, vocês prestem atenção à facilidade que ele tem de dar um tapa na bola e pegar o lado contrário da jogada para sair no contra-ataque. É uma coisa que me chamava muita atenção. Ele está ali na intermediária esperando o que vai acontecer, de repente o zagueiro do Corinthians joga a bola em direção a ele, o time do adversário está no abafa, ele dá um tapa na bola de direita ou de esquerda para um lado que ninguém está esperando nada e tem alguém do Corinthians livre para começar um contra-ataque. Prestem atenção nisso futuramente para depois vocês me falarem. E o Jadson estava no time do São Paulo do último título. Na Copa Sul-Americana, da Copa Sul-Americana ele era do São Paulo. E, ó, só pra gente também não ser injusto, Zé, só para não ser injusto também com o jogador que a gente comentou agora há pouco, do Mantuan, ele perdeu a bola, mas 1 minuto antes ele salvou o gol que o Nenê ia fazer. O Nenê ia chutar e ele tirou aquela bola, aí ele foi infeliz, que ele foi levantar a bola bateu
no Trellis e depois sobrou, e aí acabou saindo o gol. Eu não tenho esse negócio de infeliz, não. Eu tenho outra palavra para isso, mas não quero falar. Eu acho que o Mantuan não é jogador para o Corinthians. E assina embaixo. Pode ter travado aquela bola, foi importantíssimo, mas é um jogador que, inclusive, quando ele sai correndo atrás do Trellis, ele sai correndo errado, né? Porque ele sai na direção do Trellis, o Trellis está na frente dele 3 metros, ele não vai chegar nunca. Ele tem que cortar caminho, eu vi o lance hoje repetidas vezes, ele tem que cortar caminho para o meio da área, para justamente dar um suporte se alguém chegasse ali, porque ele já está perdido na corrida com o Trellis. O Trellis ficou para o zagueiro do Corinthians. E ele tem que cortar. Não, ele vai atrás quando o Trellis ameaça chutar e para. É interessante esse detalhe. Não tem reflexo. É um cara que não teve o reflexo de continuar acompanhando a jogada, mas numa situação que ele podia ser útil. Ele ficou atrás do cara, como quem diz, eu não tenho mais nada com isso, eu não vou me expor mais porque eu já perdi a bola. E o problema é dos outros, não é meu. Ô Zé, só um detalhe. Não serve pro Corinthians. Só um detalhe em relação ao que você falou sobre o Jadson em 2015, né? O jogador que abriu o caminho para o Jadson não foi o irmão do Romero. O irmão do Romero, o Corinthians tentou contratar, mas não deu certo. É o Lodeiro, um uruguaio, que estava jogando no Corinthians. Ele havia participado da Florida Cup, da pré-temporada. O Tite estava botando fé no Lodeiro como aquele cara de ligação no meio de campo e tal. Aí o Boca Juniors fez uma proposta e ele foi embora porque ele tinha um sonho de jogar no Boca Juniors e foi. Então o Lodeiro foi quem saiu e acabou abrindo espaço para o Jadson. Desculpe a nossa falha, bem corrigido, misturei as estações, mas foi isso aí que aconteceu. Foi, o Tite tinha queimado o Jadson. É verdade. As pessoas esquecem isso, eu não esqueço, não. Não é falha, não, você lembrou bem. Faz um baita trabalho, mas ele queimou o melhor jogador e mais importante do Corinthians, que foi depois de 3 anos para cá, né? Então... Todas essas coisas têm que ser analisadas. Mas não foi falha, não. Você lembrou muito bem. Eu só tô aqui. São muitos jogadores e às vezes a gente. A gente vai 4 anos. Exatamente. Então, eu só fiquei na dúvida, porque quando você falou irmão do Romero, aí eu lembrei que ele nunca jogou. O Corinthians quis ele, mas ele não veio, né? Jogou no Racing da Argentina e agora saiu da Argentina também. E eu não estava lembrando o nome do Lodeiro, fui buscar aqui no nosso oráculo. Você está acompanhando. O Fora do Campo, aqui na Rádio Futebol Clube. O nosso programa de debates de toda segunda noite. E falamos de um clássico, mas teve outro. Santos e Palmeiras no Pacaembu, sábado à noite. Um jogo que eu confesso, esperava mais dele e ele me decepcionou. Achei que o Santos fosse jogar mais do que jogou e achei que o Palmeiras, quando teve a chance de matar, fazer 2-3, não sei porquê, eu vou começar com o Salgueiro, porque ele fez o jogo comigo, eu não entendi até agora por que o Palmeiras, em alguns momentos do jogo, Salgueiro, chegava, pegava a bola, roubava, aí passava do meio de campo, falei, bom, agora vai ter uma esticada pro Dudu, pro Keno, que tá bem no jogo, aquela coisa toda. Não. Aí o cara botava o pé em cima da bola, voltava pro volante, o volante voltava pro zagueiro, e o Palmeiras começava tudo de novo. Você entendeu isso, Salgueiro? Não entendi também, e isso aí principalmente aumentou essa administração do jogo, assim, depois do 1-0, né? O Palmeiras teve um futebol de alto nível, velocidade e intensidade durante 25 minutos. Depois, passou a administrar. Eu dei até aquele exemplo da rédea, né? Soltava a rédea do Santos, quando o Santos se empolgava, ele puxava a rédea de novo e controlava o jogo. Foi assim o jogo inteiro, impressionante, fez 1-0 e meio que pensou assim, agora o mando nosso é na quarta-feira, no jogo da volta, vai ter uma torcida nossa, a gente classifica e faz a festa. Então, realmente, também não consegui compreender isso. O Lima me chamou a atenção, é verdade. O Palmeiras, se ele tivesse mantido a mesma pegada do primeiro tempo, ele poderia ter feito mais gols. E é aquilo que eu tenho falado, né? Falei no Breakfast de manhã e repito aqui agora. Essa coisa do Jailson ter feito 3 grandes defesas no jogo mostra uma pressão, ou passa a impressão de uma pressão do Santos que não aconteceu, que não foi isso, né? Em 90 minutos o Jailson fez 3 grandes defesas, mas em nenhum momento o jogo saiu do controle do Palmeiras. Ou eu vi outro jogo, não é possível.
entendeu? Então é aquela coisa, você pega os números, às vezes os números enganam, eles são frios, mas eles enganam. O Palmeiras em nenhum momento perdeu o controle do jogo, o Jailson está lá para defender, não vamos minimizar as defesas que ele fez, foram defesas maravilhosas. Ele é um cara que está pegando muito, e ele impediu pelo menos um gol do Santos, fazendo 3 defesas maravilhosas. Agora, o Palmeiras foi muito mais encorpado no jogo, e por mais que não tenha, principalmente no segundo tempo, chegado lá na frente com perigo, ele controlou o jogo o tempo todo. Então, quer dizer, e conseguiu a vantagem de 1-0. Não dá pra gente minimizar isso falando, olha, o Palmeiras só ganhou porque o Jailson salvou. Negativo. O Palmeiras ganhou porque mostrou eficiência no primeiro tempo e porque depois controlou o Santos. O Jailson estava lá para defender. Ô Zé, essa história de ter a posse de bola é legal, aquela história, enquanto você tá com a bola, o adversário não tá, você não corre riscos. Mas, poxa, isso não impede você de matar o jogo. Eu achei que o Palmeiras, claro, a classificação está muito bem encaminhada, tudo leva a crer que o Palmeiras vai ganhar de novo amanhã, mas se der algum resultado negativo amanhã, eu vou botar na conta do jogo de sábado, porque não foi uma, não foram 2, não foram 3. O Palmeiras às vezes saía, quando passava no meio de campo, recuava a bola. Eu confesso que eu não entendi, Zé. Nós temos falado muito isso, alguns jogos que a gente faz, que os times brasileiros estão muito acovardados, né? Realmente eu tenho um medo de perder danado, um medo de perder a situação de jogo. O esporte em si, o esporte coletivo, e até o esporte individual, né? Você está jogando tênis contra um adversário, você está bem no jogo, você não vai dar uma maneirada para descansar, não. Você vai se arrebentar para matar o jogo. E o esporte tem que ser assim, se você está melhor, fez um gol, percebeu que o time adversário se desequilibrou com o gol, é o momento de ir para cima e fazer o que tiver que fazer volume de jogo e tirar o time adversário de qualquer situação boa. Porque à medida que você vai tirando o pé, você vai dando condição para o time que está perdendo raciocinar, respirar, parar, falar, pera um pouquinho, nós estamos correndo muito, vamos segurar a bola, vamos segurar esse 1-0 para tentar alguma coisa, para empatar o jogo. São coisas que você, durante o jogo, você tem que saber. Então isso parte muito do banco, né? Parte muito do técnico. O técnico é que tem que cobrar isso no momento que você está bem no jogo, faz 1-0 e vai para cima, não para não. Vai tentar liquidar o jogo. É por aí. O futebol é assim, cara, não tem outra maneira. Negócio de maneirar, de administrar 1-0, perigosíssimo, porque na volta agora pode acontecer de tudo, né? O Jailson foi considerado o melhor homem em campo, muita gente falou disso. Então, apesar do Palmeiras ser melhor, o Palmeiras teve o domínio de bola, mas o Santos teve pelo menos 3 chances escancaradas de gol. O Gabigol perdeu um gol numa baita defesa do Jailson, a bola caiu sem pulo para ele no bico da pequena área. Ele chutou a bola no tobogã. Aí ele acha que ele é o Pelé do Santos, né? O que eu vou fazer? E aí, Maurício, mesmo jogando mal, o Santos teve chances. Você acha que dá para reverter amanhã no Pacaembu? Acho que dá, sim, Lima. Mas eu acredito que o Palmeiras vai passar. Mas que dá, lógico que dá, porque o Santos chegou a encarar o Palmeiras depois no segundo tempo, equilibrou mesmo. O Palmeiras parou de jogar e de repente pega o Palmeiras fazendo um jogo desse amanhã e o Santos consegue fazer um bom jogo. Tem jogadores que podem fazer a diferença. O caso do Gabriel, o Renato, que até eu achei que ele não foi tão mal assim, né, nessa partida. Aquela cabeçada que ele deu, o Jailson salvou dentro do gol quase ali. O Santos tem jogador que pode reverter, mas como eu disse, para mim passa o Palmeiras. Bom, Palmeiras amanhã não deverá ter o Marcos Rocha, o Tietê seria o substituto imediato, né? Havia uma dúvida também em relação ao Vitor Luiz na lateral esquerda, mas o Vitor deve jogar, né? Se ele não jogar, tem o Diogo Barbosa, aquele lateral que veio do Cruzeiro e que acabou tendo uma contusão, por isso ainda não fez a sua estreia, né, com a camisa do Verdão, e 28 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o jogo de amanhã. Uma coisa que me chamou a atenção foi o não comparecimento da torcida do Santos, né? O Santos normalmente quando joga no Pacaembu, a galera vai e tal, agora 16 mil pagantes, aí entre pagantes e não pagantes 19 mil,
confesso que eu esperava mais gente. Se o torcedor do Santos não fez a sua parte, o do Palmeiras amanhã vai fazer. E quem passa? Já deu o Verdão ou o Santos ainda tem alguma chance, Zé Boquinha? Com o resultado de 1-0 a seu favor, o Palmeiras tem toda a chance de passar para frente. Não. É muito mais time que o Santos. Por isso é que eu comentei. É um time para ir para cima do Santos e liquidar o jogo. Não é um time para ficar fazendo um gol e depois ficar tocando bola. Esse detalhe é que me irrita no futebol brasileiro. A gente tem que jogar mais em cima. A gente tem que ver como joga o futebol da Inglaterra, por exemplo, que é um campeonato de bola na área o tempo todo. Um campeonato que os caras não ficam tocando bola a esmo de lado. É lançamento, é bola para lateral, é jogando para dentro da área. Às vezes tem resultados até esquisitos no campeonato inglês em função disso. Acontece gols de última hora. O futebol brasileiro tem que imitar o que é bom, né? E não ficar nessa mesmice, né? Nesse futebol caranguejo que nós vimos ontem no jogo do Morumbi. Pelo amor de Deus. É um passo para frente e 2 para trás, né? Que coisa horrorosa, né? O Corinthians, principalmente ontem. Eu vou te contar, caranguejo ontem ganhava a corrida de qualquer jogador do Corinthians. Né? Ô Salgueiro, você que gosta de dados, a última vez que o Santos ganhou do Palmeiras por 2 gols de vantagem foi em 2014, num jogo do Campeonato Brasileiro, 3-1 no Pacaembu. De lá para cá, foram 16 jogos, 6 vitórias do Palmeiras, 7 do Santos e 3 empates. O Santos até ganhou mais do Palmeiras de 2014 para cá do que perdeu, mas por diferença de 2 gols, se bem que com 1 gol ele leva pelo menos a decisão para os pênaltis. Agora, vai ter que fazer o que não vem fazendo em 4 anos amanhã para ficar com a vaga. Você acredita? Não acredito. Para mim já foi, né? O Palmeiras é um time muito consistente e mostrou isso no jogo de ida. Como eu falei aqui, realmente o Palmeiras em nenhum momento passou sufoco, administrou. De certa forma, em alguns momentos do jogo, parecia, né, mostrar realmente até pouco interesse. Vamos acabar logo com esse jogo, vamos tocar de lá, deixar o tempo passar. E administrou 1-0, achei que agiu mal, deveria ter feito mais. O Santos tentou na base da raça, da vontade, da transpiração fazer alguma coisa, mas eu acho que já foi. Eu acho que o time do Santos aí realmente é para parar no Palmeiras e ficar na semifinal. E o Palmeiras vai para a final muito forte, vai muito fortalecido para pegar realmente Corinthians e São Paulo, ou São Paulo na final, e vai ser uma grande final. Não, sem ou, vai. Palmeiras e quem na final? Eu? Você, lógico. Você fugiu da pergunta. Eu já tenho falado isso aí desde Palmeiras a e primeira Corinthians. fase do mata-mata aí. Ok, Maurício Rossi, Palmeiras e quem? Palmeiras e São Paulo. Zé Boquinha. Palmeiras e Corinthians. Tá, eu concordo com o Maurício, acho que vai dar São Paulo e Palmeiras, então tá dividido. Não esquece que eu preciso pedir a benção pro Fábio, hein? Ah, ok. Por que pedir a benção? Sabe o que eu tô falando, né? Ah. O Tite me derrubou. É verdade, a história do Fernandinho, né? É verdade, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, aqui estamos divididos. Eu e o Maurício entendemos que a final será São Paulo e Palmeiras. O Zé Boquinha e o Fábio Salgueiro entendem que a final será Palmeiras e Corinthians. Vamos aguardar para ver o que acontece. Você está acompanhando Fora do Campo aqui na Rádio Futebol Clube. O nosso programa de debates de toda segunda noite. Bom, agora o Zé Boquinha vai ficar emocionado, né? Ele que gosta de grandes perguntas dos repórteres, né, Zé? Em alguns momentos da sua vida você ficou emocionado, não ficou, Zé? Com algumas perguntas que você ouviu? Muito emocionado, eu tapei até a câmera. Então, para a filmagem, pelo amor de Deus. O Abel ontem, assim, é que ele ganhou, ele foi campeão, então ele foi até espirituoso, arrancou sorrisos, né, do pessoal que estava acompanhando a coletiva, porque foi o seguinte... Primeiro, sabe quando o cara tá ali, né, esperando, o Abel pegou um time tecnicamente limitado, né, perdeu jogadores importantes durante o começo aí da temporada, o Henrique Dourado foi um deles, o Scarpa, o Fluminense fez uma limpa lá no elenco, o Abel teve que trabalhar com a garotada e tal. E aí, qual foi o resultado disso? O Fluminense não perdeu nenhum clássico até agora, no ano, e ontem
né? 3-0 no Botafogo na final da Taça Rio. Então aí você imagina o quê? O técnico tá lá esperando o quê, né? Que, poxa, pessoal, parabéns, Abel. Antes de fazer qualquer pergunta, parabéns pelo seu trabalho, tal, não sei o quê. Aí, primeira pergunta, Zé Boquinha. Vem um cidadão e fala assim: professor Abel, é o seguinte, o senhor acabou de ganhar a Taça Rio e tal. O senhor acha que esses 3-0 no Botafogo vão dar moral pro Fluminense, que daqui a 2 ou 3 semanas, eu não sei exatamente a data, vai estrear na Copa Sul-Americana contra um time boliviano lá em Potosí? Aí ouçam o que o Abel respondeu, Zé Boquinha. Você já tá chegando na Sul-Americana, cara. Tá louco, cara. Pô, tu foi rápido pra caramba, meu. Tu me enrolou tudo, cara. Eu vi que o negócio na cabeça é preparado pra falar, cara. Cara, vou falar do jogo, pelo amor de Deus. A gente não dá nem pra falar muita coisa, porque mais um jogo sem sofrer gol. Um adversário difícil, com uma movimentação muito difícil. A movimentação do Marcos Vinícius, do Luiz Fernando, tivemos que estar muito atentos e, ao mesmo tempo, no primeiro tempo, ainda permitimos esse tipo de jogada. No segundo tempo, deixou de existir. Teria que dar o jogo no primeiro tempo, né? Porque 5 vezes, sem botar no melhor momento, a bola passou ali na frente do Jefferson e ninguém atacou a bola. E aí, Zé, gostou do Abel Braga ou não? Sensacional. O jogo, né? Se você tivesse perdido e o cara fizesse essa pergunta pra ele, meu Deus do céu. Eu vou te contar, tem cara que a melhor coisa é ficar calado, né? Que coisa impressionante, que pergunta ridícula. Mas que coisa, o cara podia perguntar qualquer coisa pra ele, menos isso, né? Você tá comemorando um título e você abordou muito bem, né? O Abel pegou um time destroçado, né? Ele juntou os cacos do Fluminense e botou o Fluminense para jogar futebol. E tá aí, os resultados espetaculares com nada. Não tem nada na mão. O que o Fluminense tem? Nada. E aí o cara faz uma pergunta dessa, se o cara tá pensando daqui 15 dias, o cara quer festejar o que aconteceu. Amanhã ele vai pensar na final do Campeonato Carioca. Depois, quando chegar na hora, ele vai pensar na outra competição. Pelo amor de Deus. Tem repórter que eu vou te contar, devia ser proibido, né, de entrar em sala de imprensa. Eu gostava do Muricy, viu? Gostava, né? O Muricy é meu ídolo, né? Porque o Muricy falava, pô, você chegou agora, já respondi 2 vezes essa pergunta, presta atenção, ele falava. Maurício Rossi, o nosso companheiro foi feliz com o Abel Braga ou não? O cara chegou empolgado, né, Lima? Também já quis se adiantar, mas já queria a resposta daqui 3 semanas. A gente entende. Agora o Zé falou sobre o Abel, ele montou mesmo, estava tentando montar um Fluminense, porque o Fluminense que eu vi na Copa do Brasil sendo eliminado pelo Avaí deu dó. E eu tava com dó do Abel, porque eu falei, olha o que ele tem na mão. Era um pior que o outro, um time que eu não via nada. Eu falei, o Fluminense certeza será rebaixado esse ano. Agora parece que ele está começando a arrumar, mas não sei se dá pra gente ter como base o Campeonato Carioca. Eu prefiro aguardar mais um pouco, viu? Bom, a fase semifinal do Campeonato Carioca agora já é o campeonato mesmo, né? Ficou assim, Flamengo e Botafogo na quarta-feira, 21h45 no Maracanã, e na quinta, também no Maracanã, Fluminense e Vasco da Gama, e aí conheceremos os 2 finalistas. Salgueiro, você que já participou de muitas coletivas e tal, né? Não é querer criticar ninguém e tal. Em algum momento das nossas carreiras, a gente também fez alguma pergunta que não era pertinente. Mas é engraçado, não é, Salgueiro? Alguns comportamentos em entrevistas coletivas realmente são engraçados. Lima, uma coisa que eu não sou é corporativista, viu? A imprensa pisa muito na bola, eu já pisei na bola também, e quando pisa tem que criticar, não adianta. O problema é o seguinte, o problema é você querer participar de todas as coletivas e fazer perguntas como se você tivesse obrigação. Eu ia com uma pauta, rodava as perguntas, quando chegava na minha vez, já tinham feito minha pergunta, eu ficava quietinho, pronto, já tinha anotado lá e ia fazer minha matéria, você não tem que participar. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu?
Você tem que fazer pergunta para aparecer sua voz, para você mostrar que você está participando, para... Não, pô, então mais é menos. Aí o cara quis pegar um outro enfoque, talvez porque o Abel já tinha falado um monte de coisa, e ele pega um enfoque que não tem nada a ver. Pô, o momento é do cara agora. Imagina o que o Abel Braga passou para chegar nesse momento, pô. Entendeu? Respeito isso aí. O cara tá é que eu queria usar um termo aqui que eu não vou usar, mas nos bastidores eu falo para vocês. Mas então é isso. Faltou sensibilidade pro repórter. E quando falta tem que ser criticado, não tem jeito. Hoje eu ouvi uma... Oi, Zé. Só para corroborar com o que falou o Fábio, eu me lembro, nós estávamos transmitindo pela, acho que Eldorado, ESPN, um Corinthians e Fluminense no Pacaembu, e antes do jogo contrataram o Felipão, que ele estava lá no Uzbequistão. E foi antes da Copa de 2010, né, depois desse papo ele veio para o Palmeiras até. E todo mundo fez pergunta para ele, tinha uns 4 ou 5 fazendo pergunta e me deixaram por último, né? E quando ele atendeu, perguntaram o que ele estava fazendo, ele falou, estou assistindo a Dança dos Famosos, do Faustão. Tá bom. Aí passou, quando chegou em mim, não podia falar de seleção brasileira, não podia falar de Palmeiras. Então o assunto estava assim, esvadiadíssimo, não tinha o que perguntar para o Felipão. O que eu perguntei para ele? Quem ia ganhar a Dança dos Famosos? É o Zé Boquinha. Você sabe dançar? Ele começou a rir e falou, por quê? Eu falei, é bom você aprender, porque o primeiro que dança é o técnico, né? Essa foi boa. E ele respondeu... quando ele veio pro Palmeiras, no dia que ele chegou, ele ficou no hotel que eu ficava, quando eu trabalhava, fazia futebol na TV. E eu encontrei ele no café da manhã, bati nas costas dele, ele não me conhecia, o Felipão, né? Ele olhou para mim assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu sou aquele cara que perguntou se você sabia dançar uns meses atrás, tá lembrado? Ele falou, tá. Aí ficamos amigos pra caramba, fizemos muita resenha junto. Eu ouvi uma hoje, deixa eu só falar isso que eu não aguento. Tá. Não tô querendo ser um budismo de imprensa, realmente cada um faz o seu trabalho, nem sei quem foi o cara que perguntou isso. Mas olha, só um cara com a elegância do Tite... para responder a seguinte pergunta, Zé Boquinha. Na coletiva da seleção brasileira em Berlim, o cidadão chega e fala assim, Tite, existem 3 resultados possíveis no jogo. Ganhar, perder ou empatar. Qual dos 3 você quer para amanhã, quer dizer... Aí, cara, sinceramente, desculpa, né? Mas o cara não pode fazer... 7-1 o cara não pode fazer uma pergunta dessa. Desculpa, eu conheci o narrador também, que ele falou... Só que esse narrador que vos fala num jogo de basquete, a 3 segundos do final, ó, se o time meter uma cesta de 2, vai acontecer isso, for de 3... Aí o comentarista, mas se tiver falta e for de 1 também, vai acontecer aquilo. Mas isso posto, diga, Maurício Rossi. Não, eu só queria concordar com o que o Fábio falou também. Em entrevista coletiva, depois de 10 perguntas, o que tem mais para o técnico, sei lá, quem o entrevistado responder? A não ser que o cara tenha uma pauta especial para um programa de televisão que ele está montando. Geralmente acontecia isso, mas olha... É de doer, tem coletiva que não tem mais o que perguntar, e o coitado tá lá respondendo depois, sabe? Aí assessor de imprensa é chato. Eu confesso que eu não. A sensação que eu tenho, Zé, é que essa foi a primeira. Espera só um pouquinho. É que eu acho que essa daqui, pelo que eu senti, né, da coletiva, parece que essa foi a primeira, foi a que abriu a coletiva. Por isso que o Abel não estava preparado para isso, entendeu? Por isso que eu disse, ele estava muito afim de falar do título, aí o cara veio com essa pergunta. Se ele já tivesse falado, né, em outras respostas, eu acho que ele não ia ter o comportamento que ele teve, de falar, pô, você me quebrou, eu não estava esperando isso e tal. Vamos falar do jogo, pelo amor de Deus. Então, a sensação que eu tenho é que essa foi a primeira. O Abel ainda não tinha falado sobre a conquista e por isso ele teve essa reação. Qual é a história, Zé Boquinha? A história é a seguinte, em 95 eu era técnico em Rio Claro, foi o melhor ano da minha vida, né? Eu ganhei Paulista, Sul-Americano, Pan-Americano, torneio de Natal do Real Madrid, lá em Madrid. Enfim, foi um ano espetacular. E nós estávamos assim disputando os playoffs do Campeonato Paulista, e eu tinha um time muito forte, foi o melhor time da América do Sul, e eu tinha 10 jogadores para jogar, então eu usava o primeiro tempo para cansar o adversário, eu rodava os 10 jogadores,
eu terminava o primeiro tempo geralmente perdendo, uma contagem administrada, nunca uma contagem grande, né? Mas sempre ali 6, 7 pontos, ou aquilo que você sabe que você pode tirar no piscar de olhos em basquete. Mas eu voltava para o segundo tempo inteiraço, sem falta, com 10 jogadores em ritmo de jogo. E no meu segundo tempo eu atropelava todo mundo, qualquer time. Eu estava jogando em Franca, primeiro jogo de playoff do Campeonato Paulista, semifinal. Franca virou 12 pontos na frente e nós ganhamos de 16. Nós fizemos 28 pontos de vantagem no segundo tempo. E tinha uma televisão de Rio Claro com um repórter chatinho, metido a entender das coisas, que todo jogo ele fazia a mesma pergunta para mim. Ele falava, o jogo foi bom, ganhou, papapá, aquelas perguntas de praxe. Aí ele soltava uma assim, mas no primeiro tempo o time perdeu. E nesse dia eu não estava como bravo, eu estava até... Falei, eu vou tirar um sarro legal nesse cara. Eu olhei para a câmera e falei, senhor torcedor de Rio Claro, eu só quero avisar vocês que o dia que a FIBA mudar regulamento de basquete e o primeiro tempo contar pontos para uma classificação futura, eu prometo a vocês que eu vou mudar o meu sistema de jogo. Mas até hoje o que vale é o resultado final, tá bom? Então eu prometo continuar trabalhando do jeito que eu tô e ganhar o final do jogo. E larguei o cara falando sozinho e fui embora. Tem a dó, né? Bom, é o seguinte... Não é educado você? Não, mas aí... Não é educado. O cara pergunta... Todo jogo que você termina o primeiro tempo perdendo, e daí, cara? Eu ganhava de 20 o segundo. Qual o problema, pô? Era sistema de jogo e o cara até então não tinha percebido. Né? Bom, pra gente, como bloco final aqui do Fora do Jogo, o Salgueiro trouxe uma informação durante o upgrade, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso aqui em relação ao Rildo, né? O Rildo pegou 180 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Eu acho que a punição foi exemplar. O que me preocupa e o que normalmente acontece nessas situações é que aí virão recursos e talvez a punição caia para 3, 2, não sei quantos meses. Você já tinha manifestado, né, Zé Boquinha, que, na sua opinião, quando um jogador quebra o outro, ele deveria ficar parado o mesmo tempo que o outro vai ficar se recuperando. O que o TJD botou 180 dias para o Rildo. É essa a mesma punição que ele merece? Essa é a maior, né, que pode se dar, né? Eu acho que não pode se dar mais do que isso. O meu entendimento há muitos anos é esse. Você quebrou o cara, ele vai ficar 8 meses parado, você vai ficar 8 também. E vai receber salário mínimo no clube. Você não vai ficar recebendo a grana que você recebe para não jogar. Eu acho que isso devia ser regulamento, inclusive. Regulamento não do campeonato em si, mas regulamento da FIFA. Isso devia ter uma intervenção da FIFA quando você comprova que o cara realmente fez uma ação desnecessária, que provocou a fratura de perna do outro jogador ou estourar um joelho. O cara tem que tomar uma suspensão exemplar, bem feito pro Rildo, para ver se aprende. Me vem à cabeça agora a contusão que acabou com a carreira do Zico praticamente, né? No jogo contra o Bangu, que o cara pulou com os 2 pés no meio do joelho do Zico, numa bola na intermediária, sem perigo para nada. O cara inutilizou praticamente o Zico, que ficou muito tempo parado e já não voltou, e voltou meia boca depois, né? Nunca mais jogou o futebol que ele jogava. Salgueiro, 180 dias para o que alguns chamavam de Riberildo. Esse cara que o Zé citou é o Márcio Rossini, né? De triste passagem pelo futebol, né? Infelizmente ele fez o que fez. Eu tô com você, Lima. Exemplar a punição, eu concordo, tem que fazer isso mesmo. O cara tem que ficar fora. Não creio que vai ficar, porque aqui, infelizmente, em todos os setores da sociedade aqui, nada que é colocado vai até o final, né? Aqui é feita a facilidade para poder vender a facilidade mesmo, infelizmente. Mas é exemplar, eu concordo. E é aquela coisa, né? Infelizmente tem que ser dessa maneira para ver se os profissionais se respeitam mais, né? Porque na verdade é um desrespeito danado com relação a isso. O lance que foi, em nenhum momento aquele lance deveria ser realmente entendido como normal ou aceito de alguma forma. Agora, ainda mais no meio de campo, uma bola totalmente morta no meio do campo, o Rildo faz aquilo, o Rildo que tem todo um histórico de lesões, que ele sofreu lesão pra caramba, não conseguiu jogar no Corinthians e ele comete um erro desse.
Quer dizer, não dá. Então tem que ser na base da marra, tem que ser na base da punição mesmo, para eles se respeitarem, para ter um pouco mais de... Porque você jogar duro, você mostrar transpiração pegada é uma coisa, você ser desleal e você ser covarde como o Rildo foi, é outra coisa. E tem mais uma coisa que a gente não pode deixar passar batido não, hein? O senhor árbitro, qual que é a punição dele? Ele também não deveria apitar mais não, porque não é possível ele ter dado só cartão amarelo pro cara. Ele tomou uma geladeira, não sei de quanto tempo, mas tomou. Quem tá louco pra falar sobre o assunto Rildo é o Maurício Rossi. Por isso que eu deixei ele por último, porque ele falou assim, eu quero falar! Então fala, Maurício. É verdade, Lima. E olha, eu no começo já tinha falado que eu ia falar sobre esse assunto do Rio de Janeiro, não tinha escutado o que o Fábio falou no upgrade, que eu perdi essa parte do upgrade. Mas eu vou polemizar, porque eu não sei nem como eu vou entrar nesse assunto, porque eu vou discordar de vocês e de toda a imprensa e do mundo que foi contra o Rildo nessa jogada. Eu peço desculpa até da minha opinião. Eu não acho que ele teve maldade no lance, não acho mesmo. Ele foi dar um toquinho na bola, ele chegou atrasado e o João Paulo que chutou o Rildo. Ele chutou a bola e pegou O lance é feio, tudo, mas olha, desculpa se isso chegar no João Paulo, chegar no Valentim, no Alberto Valentim, ficou muito revoltado. Eu acho que o Rildo não teve culpa, ele foi dar um toque, chegar antes na bola e ele chegou e pegou a perna do rapaz. Infelizmente, eu tenho essa minha opinião, eu não acho, foi um lance bem parecido, e vou te falar, vocês vão lembrar, em 2013, o Pato jogando pelo Corinthians, o Rogério foi chutar a bola para frente e o Pato fez mais ou menos isso no Rogério. Se tivesse quebrado o Rogério, ou seja, o juiz deu pênalti no Pato e o Rogério podia ter quebrado o pé aquele dia, e aí? Ele ia dar pênalti, o Rogério quebrado. Então é uma discussão que tem que ter muito cuidado. Eu acho o prazo, lógico, é absurdo, 180 dias. Se ele tivesse maldade no lance, teria que ficar 1 ano, não 180 dias, 360. Entendeu? Me desculpe, eu ouvi muita gente falar sobre esse lance na TV, em rádios, em jornal, tudo, mas... Opa. Lima. Oi, Salgueiro. Não, só para complementar aí, para contrapor, na verdade, o que o Rossi falou, primeiro que eu ia pedir para ele não pedir desculpa, porque cada um tem sua opinião, ele tem a opinião dele, não precisa se desculpar, a gente, na verdade, a unanimidade é ruim, né? Cada um tem o seu ponto de vista, e aquele negócio, também não creio que eu não creio que o Rildo foi com a perna levantada falando assim, eu vou quebrar a perna desse cara. Não, até porque eu acho que ele não tem essa maldade no coração e essa maldade nos atos. Só que a imprudência acaba levando você a cometer isso também, e você tem que ser responsável pela sua imprudência também. E o Rildo foi imprudente, sim, porque uma dividida no meio de campo, em nenhum momento do campo, em nenhum lugar do campo, você tem que levantar a perna da forma que ele levantou. E no meio do campo também não. Então, quer dizer, talvez ele não foi realmente com a maldade, eu vou quebrar a perna desse rapaz em 2 lugares, como aconteceu. Mas ele foi imprudente de levantar a perna daquele jeito, sabendo que o cara ia vir jogar numa zona morta do campo, no meio de campo, numa jogada realmente totalmente isolada. Zé, imprudência... Desculpa, Salgueiro, desculpa, Zé, desculpa, Lima. É que eu vi o Salgueiro, ele tentando dar um toquinho, chegar antes daquele toquinho que você dá na bola para já sair com ela para frente. Zé Boquinha, imprudência ou maldade do Rildo? Não, maldade não, né? Eu sempre falo que 80% dos pênaltis, o cara não vai lá fazer o pênalti, né? Ele não vai dar um bico na perna do cara porque ele quer. Ele vai na bola, o atacante toca antes e ele acaba chegando atrasado e derrubando o jogador. Não vejo que o Rildo fez aquilo para quebrar o cara, só que foi no mínimo burrice, foi no mínimo ignorância do Rildo fazer aquele tipo de jogada, como disse o Fábio. Uma bola morta de meio do campo, picando, e o jogador do Botafogo claramente ia dar um bico para frente na bola, não ia fazer nada com aquela bola que ela estava na frente dele para ele estourar a bola para frente. Ele ergueu demais o pé, ele chega atrasado e pega no meio, né? Realmente é triste ver esse tipo de coisa, mas aconteceu. E eu acho que está de bom tamanho 180 dias, eu daria até mais.
Só que eu acho que ele não vai ficar tudo isso. Tenho certeza que vai, algum recurso, aquela coisa. 3 meses no máximo a punição do Rildo, na minha opinião. E pra gente encerrar, Zé Boquinha, está aqui o microfone da Rádio Futebol Clube para você, porque eu até brinquei hoje no Upgrade, falei, o nosso Zé Boquinha acredita em Papai Noel, em cegonha, e acreditou que o Tite não ia fechar o meio de campo do Brasil contra a Alemanha, mas ele fechou, Zé Boquinha. São 2 aspectos, né? O primeiro, e o Fábio falou isso, que o Tite ia mudar o time. Eu achei que o Tite era coerente com o que ele está fazendo até hoje. Em momento nenhum até hoje ele mudou o sistema em relação a ninguém. Tudo bem que ele enfrentou times da América do Sul que ele precisava ganhar o jogo e ia para cima. Então esse detalhe me derrubou, porque eu conheço o Tite e achei que ele ia ser coerente com tudo que ele está fazendo. E é o jogo importantíssimo para você testar aquilo que você está fazendo. Não importa o resultado do jogo. O Brasil pode perder de novo para a Alemanha, qual é o problema? O jogo é amistoso, não vale nada. E não tem reflexo nenhum. Ninguém vai criticar, vai crucificar ninguém num jogo desse. Então eu achava isso aí. E por outro lado, tem que respeitar um técnico que está com medo de tomar outro 7-1. Então aí entra um outro tipo de coisa. É um cara que quer tentar ter um resultado positivo. E a gente tem que concordar com ele também que resultado positivo sempre é bom. Costumo dizer que minha avó falava quando era criança, é melhor ganhar do que perder. Perder não serve para nada. Entrevistar técnico perdedor eu nunca faria isso, porque o que o cara vai acrescentar? Nada, né? O cara tá pé da vida, perdeu o jogo, vai falar o quê? Não deu nada certo, eu perdi o jogo. Então esse lado que a gente tem que respeitar do Tite, que ele vai fazer um time mais compacto no meio de campo. Acho também que o Tite não é bobo e está vendo aquilo que a gente está martelando, e o Fábio vai concordar com isso, o Maurício, há muito tempo sobre os 2 laterais do Brasil, que do meio do campo para frente são talvez os 2 melhores do mundo, mas do meio do campo para trás, eles são 2 jogadorzinhos de pelada, né? Daqueles que não marca ninguém, não tem, principalmente o Daniel Alves não tem recuperação, o Marcelo até tem mais, o Marcelo tem uma condição física muito melhor que a do Daniel, que já está meio passado. O Daniel não tem recuperação. Então, de repente, o Tite está testando isso aí num jogo que ele sabe que a Alemanha joga muito pelas laterais, é um time muito envolvente, muito rápido e muito ágil. Ele fala, deixa eu treinar uma opção aqui para a Copa, quando eu tiver que enfrentar um adversário do mesmo nível, mais forte, eu saber o que fazer para conter esse trabalho em cima dos meus laterais, porque talvez ele já esteja vendo isso há muito tempo, né? Espero, né? Olha, e o Brasil então fica com Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Fernandinho e Paulinho, William, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho. Provável time da Alemanha, Leno, aí 3 zagueiros, o Rudiger, o Boateng e o Ginter, o Kimmich fazendo ala pelo lado direito e o Plattenhardt pelo lado esquerdo, 3 jogadores em meio de campo, o Gundogan, o Goretzka e o Rudi, e um pouco mais à frente o time, o Werner e o Sané. Desse time aqui, Zé Boquinha, Maurício Salgueiro, só o Boateng esteve no 7-1 do Mineirão. Todos os outros não estiveram. E aí a minha pergunta, precisa ter tanto medo desse time especificamente da Alemanha amanhã, Maurício Rossi? Não, Lima, esse time... alguns jogadores da Alemanha ainda não vi jogar, confesso, mas o Brasil nunca pode ter medo nem da melhor Alemanha que tiver em campo, né? Eu acho que o Brasil tem que jogar o que vem jogando e para mim vence o jogo amanhã. Salgueiro, dá para temer esta Alemanha? Não, temer não, dá para respeitar. E eu acho que dentro do que a gente conversou muito desde a semana passada, e o Zé citou agora aí, eu acho que a entrada do Fernandinho é para servir de apoio, servir um anjo da guarda aí do Daniel Alves, que não está com caixa para aguentar mais, né? E ele tem perdido umas bolas no meio de campo e você perder a bola para a Rússia é diferente do que você perder para a Alemanha. Para perder para a Alemanha tem qualidade, vai lá e caixa. E aí o Tite sabe que não podemos tomar outra cacetada da Alemanha. A gente tem que vencer e convencer, ou pelo menos ser competitivo. Acho que o Brasil dá para ser competitivo, mas ele entende que tinha que fortalecer o meio campo, algo que eu já previa, né, que é diferente de você enfrentar a Rússia e você enfrentar a Alemanha. Então vamos ver.
E é aquela coisa, né? Vai tirar o Daniel Alves e vai colocar quem? É ruim com ele, pior sem ele. Mas ele vai jogar e aí o Tite vai buscar o equilíbrio de ter alguém para ajudar na marcação ali das costas dele. Do time do Brasil, dos jogadores que estiveram no 7-1 e que vão jogar amanhã, o Marcelo, Fernandinho, Paulinho e o William. Dá para temer esse time da Alemanha que eu escalei aqui, Zé Boquinha? Eu acho que a preocupação é a mesma do Fábio e a preocupação do Tite é a mesma também. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar um futebol forte, o melhor futebol do mundo, um futebol jogado para dentro, né? Jogado em cima do adversário. É um futebol que não tem muita frescura, muito toque de lado, é um futebol que vai pelas laterais, vai para cruzamento, é um futebol de volume de jogo, a Alemanha. Então o Brasil tem que tirar esse volume de jogo da Alemanha, tem que ter mais a bola no pé, e a gente tem que respeitar esse tipo de trabalho, porque é uma opção que ele vai fazer de ter um time melhor montado. Eu me lembro exatamente, eu tinha viajado para fora, cheguei no Brasil um dia antes da final da Copa, e eu me lembro que eu estava sentado aqui, a gente estava preparando os comes e bebes, quando o Felipão anunciou a seleção brasileira com o Bernard no campo, né? Eu falei assim, ai meu Deus, vai ser 3 vira e 6 acaba. Antes do jogo eu falei isso, e tenho testemunha do que eu falei. E não deu outra, né? Por quê? Porque o Felipão acreditou que no Brasil ele podia jogar de peito aberto contra a Alemanha, que não tinha problema nenhum. Tomou o 7-1 nessa sublimidade do Felipão, que achava que faria qualquer coisa e daria certo. Aí não deu, né? O Tite parece estar bem escolado nisso aí, por isso que ele está fazendo essa alteração. É verdade, eu acho que é aquela história, né? Precaução e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Hoje, um resultado que chamou a atenção, a vitória da Holanda sobre Portugal por 3-0, mas o Lucas Lagata participou conosco do Upgrade, né? E ele falou o seguinte, que Portugal jogou só com 2 titulares, né? Um deles o Cristiano Ronaldo. No mais, foi um time de garotos e tal. Então, apesar aí da elasticidade, né, do placar, Portugal jogou com o time reserva. Mesmo assim, perder de 3-0 sempre incomoda, né, Zé Boquinha? É exatamente isso. Se a gente ficar na cabeça do Tite, é o que ele está preocupado, né? Ele tem, desde que ele assumiu, ele tem uma campanha mais do que vitoriosa à frente da seleção brasileira. Então ele não quer jogar isso por água abaixo, não. Ele quer jogar um empate, é um baita resultado para ele, fica tudo contato, sossegadinho. Porque o Brasil a gente sabe como é que é, né? E já falei isso 200 vezes, né? Há muitos anos. O brasileiro não é esportista, né? O brasileiro, ele é esportista de vitória. Você ganhou, você é o melhor do mundo. Você perdeu, você é uma besta quadrada, né? Então é isso aí. É aquela história, né? Do burro com sorte, né? É aquela história também ou você é besta ou você é bestial, né? Tem você é bestial, é o Otto Glória. O Otto Glória falava isso, né? Quando você é um bestial, né? Quando você ganha, você é bestial. Quando você perde, tu és uma besta. Opa! A Alemanha amanhã não vai ter o Neuer, o Miller, o Ozil e o Henry Kahn. São o Miller e o Ozil estão sendo poupados. O Henry Kahn tem dores nas costas. O Neuer já vem aí em recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo. E, portanto, esse time que a gente escalou aqui, segundo, né, o jornal Kicker da Alemanha, essa é a provável formação do time alemão para pegar o Brasil. Então é o seguinte, amanhã, 9 da manhã, tem o Breakfast News, acordando você com as principais informações do futebol brasileiro. A qualquer momento tem o Click Time na nossa programação e às 15h30, o jogo começa às 15h45, tem Brasil e Alemanha, Alemanha e Brasil, aqui na Rádio Futebol Clube. Um abraço, Zé Boquinha, Salgueiro, Maurício Rossi, boa noite para vocês. Alô? Galera, já foi. Boa noite. Opa. Então, boa noite, boa noite. Boa noite. Dá um abraço, Maurício. Não precisa atropelar ninguém. Boa noite, um abraço a todos. Eu deveria ter individualizado. Respeitei a ordem dos mais velhos e dos... Consegui tumultuar a cabeça da rapaziada. Muito bem, Maurício Rossi, parabéns. Você não está na minha pauta de atestado de idoso, não. Eu não vou partir por cima de você, não. Os outros eu estou preocupado. Então tá bom. Ô, Lima, só para completar. Diga lá.
o final de semana, a coisa mais legal que teve foi a vinheta preparada para o Boi Cansado, hein? Isso aí foi fantástico. Peraí, Maurício, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, eu já ia encerrar o programa, mas já que o Maurício Rossi lembrou, né, da vinheta do Boi Cansado, peraí. Acho que o Salgueiro não ouviu ontem, né, Salgueiro? Não. Não, né? Então, peraí, deixa eu só mudar a tela aqui. Atenção. Quero saber quem vai ser o Boi Cansado de amanhã, hein? Então, atenção, hein? Para quem não ouviu ainda, aqui vai. Troféu Boi Cansado. Gostou, Salgueiro? Opa, sensacional. Vamos instituir isso aí, pô. Não, ela já. Não, melhores. ontem, já começou ontem. O Zé Boquinha estreou ontem no jogo Corinthians, São Paulo e Corinthians, né? E o Boi Cansado foi o Júnior Dutra, né, Zé Boquinha? Foi ele? Júnior Dutra. Foi o Júnior Dutra. Foi cansado nisso. Foi mais do que um boi, né? Foi uma manada cansada. Então tá bom, rapaziada. Isso posto. Estamos encerrando o Fora do Campo, edição do dia 26 de março de 2018. Fique sempre conosco aqui na Rádio Futebol Clube, porque aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes. Um grande abraço.